no livro de Marcos, no capítulo 9. Marcos 9, a partir do verso 33. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 33. Algumas pessoas estão preocupadas, né? Não estão vendo a pastora aqui. O que será que aconteceu com a pastora? Tivemos aí um desgaste muito grande. O casamento realmente tirou de nós muita energia. E ela então ficou um pouco com a resistência baixa e não está muito bem ainda, mas está tudo jóia. Amanhã ela já deve estar conosco. Faz muita falta, né? Marcos 9, verso 33 até o 37. Não, vamos ler do 30 até o 37, para ficar mais fácil, né? Para nós entendermos melhor. Então, Marcos 9, do 30 até o 37, diz assim: partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: o que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calavam, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomou-a pelos braços e disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim, e qualquer que me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Amém? Pode sentar. Quero falar hoje sobre princípios. Não quaisquer princípios, porque pertencemos a um reino, o reino de Deus. A palavra de Deus diz que antes éramos de outro reino. A Bíblia diz que éramos do império das trevas, mas a Bíblia diz que Ele, graciosamente, generosamente, nos transportou, né, para o império da luz do seu Filho, Jesus. Então, Deus foi gracioso e nos transferiu. Então, hoje nós fazemos parte de um reino, não das trevas, mas de luz. Amém? Amém. Você faz parte desse reino? Amém. Amém. Glória a Deus. E é muito importante isso. Você tem que ter certeza aqui. Estávamos falando no início, antes das ofertas, sobre o irmão José Félix, que faleceu, né? Agora à tardezinha. Quer dizer, nós temos que ter certeza de que somos da luz, porque deixar isso, ou deixar essa vida sem essa certeza, é complicado. Mas quando nós temos a certeza daquilo que Deus fez em nós, da operação que Ele fez na nossa vida, amém, né? Se nós andarmos com Deus aqui, temos certeza de que andaremos com Ele lá. Se nós o negarmos aqui, a Bíblia diz, temos certeza de que Ele também nos negará. Então, nós devemos ficar firmes no Senhor, firmes em Deus. Então, fazemos parte de um reino, glória a Deus, não por nós mesmos, não porque somos melhores do que os outros, né? Fazemos parte, não porque escolhemos fazer parte, porque a Bíblia diz que Deus escolheu. Não foi eu que escolhi, né? Mas Deus escolheu. E Paulo é muito enfático quando ele diz isso em Coríntios, no primeiro capítulo de Coríntios, quando ele fala que Deus escolheu as coisas que não eram, as coisas insignificantes. Eu sou uma delas, né? Os fracos, eu sou um deles. Glória a Deus, porque a escolha partiu dele, não de mim. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou. Então tudo eu devo a Ele. Tudo partiu dele.
Então fazemos parte, você faz parte de um reino. Então quero falar nessa noite sobre princípios absolutos do reino de Deus. E não são muitos que eu quero falar, não. Dentro desse texto, quero falar só de três. Três princípios que esse texto nos ensina e que vai nos ajudar muito. Hoje, Santa Ceia, então orei a Deus para que Deus nos desse uma palavra que pudesse encaixar dentro daquilo que a ceia, na verdade, traz. Porque Santa Ceia, ela traz uma simbologia, um significado muito importante. Você vê que quando Jesus instituiu a ceia, por exemplo, e depois nós vamos falar disso, mas você vê e observa, por exemplo, no livro de João, no capítulo 13 do Evangelho de João, onde o evangelista João relata, nós vemos ali que Jesus faz algo inesperado por todos. Quando ele se levanta, você já ouviu várias vezes essa mensagem, e ele então cinge-se de uma toalha, toma uma vasilha, uma bacia, vamos dizer assim, de uma talha de água, e ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Aquilo surpreendeu todos. Então, na verdade, as coisas que ele fez ali, ele disse: eu dei um exemplo. Então, essas coisas que ele demonstrou na ceia tinham um significado, não foi à toa, não foi por acaso que ele fez aquilo, que ele tomou aquela atitude. Na verdade, ele queria passar uma lição do que a ceia deve provocar em nós, do que a ceia deve causar em cada um de nós. É sobre isso, mais ou menos, então, que nós vamos falar, aproveitando daquilo que hoje nós temos aqui, que é essa mesa contendo o pão e o cálice. Bom, vamos lá no texto para que a gente então fale sobre esses princípios. Antes nós vamos falar alguma coisa e depois vamos entrar nesses três princípios absolutos do reino de Deus. No verso 30, que é onde eu comecei a falar, porque eu acho importante nós começarmos do 30, para que você entenda aquilo que a palavra de Deus está relatando logo abaixo, porque senão você não vai entender o contexto todo. Então, no verso 30, a Bíblia diz que eles partiram e passaram pela Galileia. Eu falei aqui sexta-feira rapidamente, que Jesus evitava um pouco a Galileia, e aqueles que estavam aqui na sexta puderam entender por quê, mas você que não estava aqui, então vou falar rapidamente. Jesus evitava a Galileia porque Galileia queria colocá-lo como rei, queria coroá-lo ele como rei, e ele fugia disso. Jesus sempre fugia dessas essas coisas meio que forçadas, os homens querendo coroá-lo como rei de Israel. Então Jesus sabia que não era aquele momento. Então Jesus evitava muito a Galileia. E a Bíblia então diz que eles passaram ali pela Galileia, e a Bíblia diz que ninguém soube que Jesus passou por ali. E a Bíblia diz então que no verso 31 diz que ele queria ensinar os seus discípulos. Sabe, irmãos, o ensino é uma coisa, é um mandamento. Jesus disse logo lá naquele último sermão, quando ele então deu e falou sobre a grande comissão: ide por todo o mundo, preguem o evangelho. Ali ele disse uma coisa que é muito esquecido pelas igrejas. O maior chamado da igreja, é claro, pregação, anunciação da palavra, mas ali existe uma palavra que é pouco ou quase nada trabalhado pelas igrejas, que é o ensino da palavra. Ensino é uma coisa, pregação é outra. Nós não podemos confundir ensino e pregação. Então Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Então nós anunciamos, pregamos e temos também a responsabilidade de ensinar. Só que ensinar as coisas de Deus, elas requerem um tempo necessário. Ninguém aprende as coisas de Deus de um dia para o outro. Ninguém consegue aprender rapidamente as coisas espirituais. Nós temos de levar um tempo para assimilar as coisas. Até porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas não se discernem naturalmente.
Tanto é que você pode sentar perto de uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente, você pode sentar perto de uma pessoa que tem e cursou várias faculdades, e ela então, sem o conhecimento e a revelação do Espírito de Deus, não vai entender nada. Não vai entender absolutamente nada. Por quê? Porque a palavra de Deus não se discerne naturalmente. Então é lógico que o ensino que Jesus estava passando para os discípulos não é uma coisa que se deu de um dia para o outro. Jesus esteve com eles 3 anos e alguns meses, ensinando, e mesmo assim eles demoraram para aprender. E teve coisas que eles só vieram a entender depois de anos. E é geralmente isso que acontece. É aquele efeito bomba minada, né? Aquele campo minado. Já ouviu falar? Os ensinos de Jesus eram mais ou menos assim, né? Jesus, ele passava por alguns lugares, e ali ele dava uma parábola, dava um ensinamento, e as pessoas às vezes não entendiam aquilo que ele queria passar. Mas, na verdade, Jesus armava ali como que uma mina. No decorrer do tempo, passava talvez meses ou até anos, acontecia alguma coisa e logo eles, nossa, aquele mestre, aquele Galileu falou sobre isso. Lembra que ele disse sobre aquilo? E é assim a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos uma palavra hoje, e aquilo fica dentro de nós, guardado dentro de nós. Aquele ensino que a gente recebe fica guardado dentro de nós, esperando o momento certo, esperando a hora certa de eclodir, esperando o momento certo onde aquilo vai sair de dentro de nós, saltar de dentro de nós. Essa é a palavra de Deus. Mas isso requer tempo. Então, às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja com mais tempo exigindo dos mais novos que eles caminhem como nós caminhamos. Irmão, você também esteve na posição que ele está hoje. Nós estivemos também na posição que eles estão hoje. E nós precisamos entender que isso requer tempo. Então deixa ele. Deixa que com o tempo o ensino da palavra vai vir sobre ele vai se fortalecer, ele vai crescer, e então ele vai aprender as coisas que Deus tem para ensiná-lo. Então Jesus estava ali ensinando aqueles discípulos, ensinando algo muito importante. A Bíblia diz que ele estava ensinando eles sobre ou o autossacrifício, ou abnegação, né? Que era uma coisa que eles deveriam aprender por serem discípulos, porque a Bíblia diz que o discípulo é como seu mestre. Então, se eles teriam que aprender algo, era isso que eles deveriam realmente aprender. Abnegar das coisas, como Cristo havia abnegado. Eles deveriam aprender o autossacrifício, se sacrificar pelo reino de Deus, pelas pessoas, pelas vidas, pelas famílias. E assim cada um de nós que queremos servir a Deus. Assim é cada um de nós que queremos trilhar esse caminho do nosso Senhor. Devemos entender que é um caminho de sacrifício. Jesus, ele sempre dizia, ninguém vá construir ou que pretende construir uma casa deve começar sem antes sentar e fazer um cálculo. As pessoas não fazem o cálculo do preço do discipulado. E o que acontece é isso que nós vemos hoje. A gente vê pessoas desistindo da fé. A gente vê pessoas abandonando a fé. Por quê? Porque não calcularam o preço do discipulado. Porque ninguém passou para eles aquilo que custaria para eles. Disseram para ele que o cristianismo era uma maravilha. Disseram para ele que o cristianismo, que a vida com Deus, é um mar de rosas. Disseram para ele que o cristianismo é uma terra de leite e mel. E assim ele então entrou, mas logo vieram os problemas e as dificuldades, logo vieram, né? Esses apertos, esses pedidos e solicitações, onde nós devemos nos sacrificar, onde nós devemos abrir mão dos nossos direitos, onde nós devemos, né, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí as coisas começam a ficar difíceis, e as pessoas então deixam a palavra, abandonam a palavra.
Tudo isso gerado por um mau ensino. Mau ensino gera uma fé que não é saudável, que não é sadia. E uma fé que não é sadia, que não é saudável, faz com que as pessoas saiam da igreja, deixam o evangelho, lamentavelmente. Mas a Bíblia diz que Jesus então ensinava a eles o autossacrifício, dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles já tinham ouvido isso há 2 capítulos atrás. E Jesus estava novamente falando para eles sobre a morte dele, que ele seria entregue na mão dos homens, que ele teria que morrer, mas que ao 3º dia Jesus ressuscitaria. Mas a Bíblia diz, no verso 32, que Jesus, mesmo assim, não foi compreendido pelos discípulos. Eles não compreendiam aquilo que Jesus queria dizer. Na verdade, eles achavam que Jesus estava equivocado. E às vezes também nós achamos, muitas vezes, que Deus está equivocado em muitas coisas. Pedro até chegou a dizer, uma certa feita a Jesus: Senhor, o Senhor está falando que o Senhor vai ser entregue aos homens e que matarão, e que vão fazer o Senhor sofrer? Tem piedade de ti, para de falar essas coisas. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, porque você não cogita as coisas de Deus, mas você cogita as coisas dos homens. Por quê? Porque nós não gostamos do autossacrifício, fugimos dessas coisas, gostamos daquilo que vamos tratar hoje, da autopromoção. Gostamos sim, de termos uma posição, um patamar, uma elevação, uma promoção superior. Isso é do nosso interesse. Mas essas coisas aí, não nos interessam. Então achamos muitas vezes que essas coisas, na verdade, Deus se equivocou quando Ele disse: ofereça outra face, ou quando te pedirem a sua túnica, dê também a capa, ou quando pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Não, isso é um equívoco. Na verdade, o Senhor não quis dizer bem isso. É muitas vezes isso, e dessa forma que nós nos comportamos. Achamos que foi um equívoco, e os discípulos achavam que Jesus estava equivocado, que aquilo não iria acontecer. Na verdade, eles não cogitavam jamais essa possibilidade, porque eles tinham medo daquilo que iria acontecer a eles. Porque o próprio Senhor Jesus os havia advertido, dizendo: se a mim me perseguiram, se a mim me crucificaram, vocês também passarão pelo mesmo. Até quando houve o pedido da mãe daqueles 2 discípulos que pediram a ele: Senhor, permita que no teu reino os meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, você não sabe o que você está pedindo. Pode, porventura, vocês tomarem o cálice que eu vou beber? Podem, porventura, vocês serem batizados no batismo que eu serei batizado? E o próprio Senhor Jesus declara dizendo: na verdade vocês beberão meu cálice, na verdade vocês serão também batizados no batismo que eu serei batizado. E nós sabemos da história que eles todos passaram pelo fio. Uns foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, e assim todos tiveram perseguições, todos sofreram humilhações, todos tiveram uma morte terrível, beberam o cálice do Senhor e também foram batizados no batismo que Jesus foi batizado. Então, é interessante. Cristianismo não é um mar de rosas. Paulo, dizendo no livro de Timóteo, que aqueles que quiserem viver uma vida piedosamente sofrerão perseguições. Então, nós precisamos estar preparados e prontos para que isso aconteça conosco também. Para que isso aconteça. Eu estive lendo essa semana ainda algo que saiu num site evangélico, que é um site do irmão André, um site respeitado, que dizia de cada 4 cristãos, um já é perseguido. Daqui uns dias vai ser 3.
Depois 2, depois todos seremos perseguidos. E tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Porque se perseguiram nosso Senhor, perseguirão também a nós, porque somos seus seguidores. Porque não buscamos autopromoção, mas buscamos o autossacrifício. Porque buscamos os princípios que não são dessa terra. Porque vivemos os princípios que não são desse mundo. Porque andamos à contramão desse mundo. Porque não ouvimos aquilo que o mundo está gritando, mas sim aquilo que o céu está declarando. Para que os seus filhos andem em santidade, em abnegação. Para que os seus filhos não amem o mundo. Para que vivamos como crucificados. É tão difícil isso. É isso que Deus espera de nós. E os discípulos achavam que Jesus estava totalmente equivocado. E no verso 33, então, entra naquilo que nós queremos tratar nessa noite. A Bíblia diz que quando eles chegam em Cafarnaum, não sabemos em casa de quem, se na casa de Pedro ou na casa de André, na casa que ele se hospedou naquele momento, mas o fato é que Jesus entrou ali numa casa e eles então foram interrogados pelo Senhor, dizendo: o que estáveis discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo no caminho? Sabe o que às vezes eu entendo quando eu vejo isso? Eu vejo que muitas vezes nós estamos desconectados com o céu. Às vezes nós não estamos conectados com as coisas dos céus. Vivemos a nossa vida, vivemos o nosso mundo, as coisas que nos interessam. Não cogitamos as coisas de Deus, não cogitamos as coisas espirituais. Jesus tratando de coisas espirituais, Jesus falando de cruz, Jesus falando de autossacrifício, e aqueles homens discutindo a autopromoção, falando de trono, de autoridade, falando de quem era o maior, de quem deles seria o melhor de todos. Não sei por que gerou aquilo. Talvez se você olhar um pouco antes, você vai deparar com a transfiguração. A transfiguração é algo que se deu no monte, e a Bíblia fala que quando ele se transfigurou, 3 estavam com ele. Quem? Os 3 famosos: Pedro, Tiago e João. Sempre os 3. Então não sei se por isso surgiu essa discussão. Não sei se por esse motivo surgiu então esse debate de qual deles seria o maior. Talvez eles estariam discutindo ali, quem de nós, ou quem desses 3, qual desses que subiu com o mestre, qual deles que foi até o monte da transfiguração será o maior. Eu não sei, mas o que eu quero destacar é o seguinte: não era a hora, não era o momento de se discutir isso. Aquele momento era a hora daqueles discípulos, daqueles homens, refletirem naquilo que o Senhor estava dizendo. Aquele momento era o momento em que eles deveriam pensar um pouco nas coisas de Deus. Sabe, o que Deus quer nesses últimos dias é que a nossa cabeça, é que os nossos pensamentos deixem de pensar. A Bíblia diz em Colossenses: portanto, vocês que foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são do alto. O Senhor diz lá, Paulo, em Filipenses 4:8 diz: no demais, irmãos, tudo que for puro, justo, tudo que for reto, nessas coisas vocês devem ocupar a vossa mente. O que nós temos pensado? O que você pensou no caminho da sua casa até a igreja? Pensamos em tantas coisas, menos no reino de Deus. Pensamos em tudo, menos nas coisas de Deus. Cogitamos tudo, menos as coisas espirituais. É lamentável. É lamentável. Porque é raro hoje você ver rodinhas de irmãos. Quando você chega perto dela, você percebe que o assunto ali não são as coisas de Deus.
as coisas que se falam em rodas, as coisas que se falam quando as pessoas se reúnem em festas, misericórdia. É tudo menos as coisas de Deus. A gente ouve de tudo, um pouco de tudo. É irmão falando mal do irmão, é gente falando de futebol, até eu estou no meio disso. Não estou aqui para pregar como um bom moço, não, eu também. Precisamos mudar a nossa ética, precisamos mudar aquilo que temos praticado. Precisamos transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos comportarmos. Devemos adquirir um comportamento diferente, Paulo disse em Romanos. Que não devemos ser como o mundo, nos conformarmos com o mundo. O que essa palavra conformar-se com o mundo quer dizer? O original diz que nós não devemos nos vestir como eles, ter o comportamento deles, nos comportarmos como eles, e é justamente isso que está acontecendo conosco hoje. Então, que Deus nos ajude, porque a semelhança dos discípulos também não nos interessamos, não podemos criticá-los, não podemos condená-los, porque também nós não cogitamos como deveríamos cogitar das coisas de Deus. Porque falamos de tudo, menos das coisas de Deus. Andamos, vamos do trabalho para casa, da casa para o trabalho, saímos, passeamos, viajamos, e as coisas que falamos e tratamos são as coisas que nos interessam. As coisas de Deus não me interessam. As coisas que acontecem ou que o céu estão planejando, porque o céu continuamente, meu irmão, faz planos. Os céus é um lugar onde é arquitetado o plano de Deus a cada momento, a cada instante, e nós precisamos saber. Eu tenho que estar em sintonia com o céu. Você tem que estar em sintonia. Você não é desse mundo. Não esqueça disso. Você pertence ao reino de Deus. Você pertence a Ele. Ele te comprou. Então você deve ser dele, viver para Ele, só para Ele. É assim que nós devemos entender. E a palavra de Deus diz que então eles foram interrogados e Jesus sabia, claro, do que eles estavam conversando, mas mesmo assim o Senhor colocou eles numa situação difícil, perguntando para ele: o que vocês vieram conversando no caminho? E a Bíblia diz então no verso de número 34 que eles se calaram. Você tem se calado também? A Bíblia diz que quem cala consente. Então nós nos calamos, então concordamos. Eu não posso me calar. Eu devo confessar e não me calar. E eles se calaram porque eles sabiam que eles estavam errados. Eles se calaram porque eles sabiam que eles não estavam em sintonia, que eles estavam longe, que eles não estavam em concordância com o céu, que eles estavam totalmente distantes da realidade que eles deveriam estar. E assim somos nós também. Estamos tão distantes. Não falamos a linguagem do céu, não falamos o diálogo do céu. Não falamos. E por isso, irmãos, temos sofrido. E a palavra do Senhor diz então que eles se calaram, porque pelo caminho eles tinham discutido entre si qual era o maior. Qual deles era o maior? Por que eles falavam qual deles era o maior? Por causa da soberba. É a soberba que me leva a desejar ser o maior. É a soberba, o orgulho, que me leva a querer ser o maior. É a soberba entre nós que faz com que nós, muitas vezes, disputamos. Por que há disputas na igreja? Por que há disputas entre os irmãos? Por causa da soberba. Porque se, na verdade, todos fôssemos humildes,
A Bíblia diz que todos nós iríamos desejar que o nosso irmão fosse maior que nós, melhor que nós. Mas o orgulho não nos deixa ver isso. O orgulho tira de nós isso. Então lutemos contra o orgulho em nome de Jesus. Agora eu quero falar então sobre os 3 princípios que na verdade são absolutos no reino de Deus. O primeiro deles que eu quero dizer é esse daí do verso 34, que diz assim, que pelo caminho eles tinham discutido entre si qual deles era o maior. O primeiro princípio do reino de Deus é que não há espaço no reino de Deus para preeminência. Não há espaço. O que é preeminência? Preeminência é algo superior, é aquilo que está acima dos outros. Então isso é algo que não deve existir no reino de Deus. A preeminência é algo que deve estar fora de cogitação entre aqueles que querem fazer e fazem parte do reino de Deus. Eu nunca devo procurar a minha promoção, eu nunca devo procurar a minha preeminência, eu nunca devo procurar ser superior a ninguém, eu nunca devo tentar, meu irmão, estar acima dos outros. Pelo contrário, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de cada um de nós, é que sejamos servos uns dos outros, é que possamos servir uns aos outros. E é isso que eu tenho visto? Não. O que eu tenho visto? O amor pela preeminência. O amor de muitos em querer estar por cima, em querer ser superior. Olha, aqueles homens que estavam ali, se esperavam tudo daqueles homens, porque eram homens simples, pescadores. A soberba não está somente naqueles que são ricos, naqueles que têm uma posição, um estudo. A soberba também está naqueles mais humildes e simples. A soberba está dentro de cada um de nós. Na verdade, todos nós somos soberbos. E nós precisamos lutar muito contra ela. Devemos lutar demais. Talvez mais do que qualquer outro pecado dentro de nós, porque para muitos a soberba é o pai de todos os pecados. E eu assino embaixo, digo, é verdade. Então nós precisamos entender que se nós quisermos continuar no reino de Deus, devemos ter esse princípio eliminado de nossas vidas. Eu não devo buscar ser superior a ninguém. O Senhor não me chamou para ser melhor do que você. Você não foi chamado para ser melhor do que o seu irmão. Nós todos, na verdade, somos iguais, como a pastora esses dias pregou aqui, e é uma verdade. O chão do pé da cruz de Cristo é plano. O terreno ali da cruz de Cristo é plano, ou seja, a plataforma é plana, ninguém está acima de ninguém. Todos somos iguais. Olha, se existia alguém ali entre eles que podia se considerar o maior, era Cristo. E o que a gente vê? A gente vê, olha comigo, em Filipenses 2, olha comigo, para você ver o que a gente encontra em Cristo. Eles tinham um exemplo ali, diante dos olhos deles. Alguém que poderia requerer a preeminência, tinha todo o direito, porque na verdade é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A Bíblia chama ele de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas a palavra de Deus diz assim em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento era esse? Que Paulo queria que houvesse em mim, que o Senhor Jesus lutou para que isso acontecesse no meio dos discípulos, dos apóstolos.
E que o Espírito Santo luta nesses últimos dias para que também haja esse sentimento nessa igreja, na igreja atual, no corpo de Cristo hoje. Que sentimento era esse? Então vamos lá, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus é Deus. 100% Deus. Mas a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, a Bíblia diz no verso 7 que ele se esvaziou. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, essa palavra aqui, que ele tomou a forma de servo, no grego, é escravo. Jesus veio como escravo. Essa palavra servo aqui é muito bonitinha. O certo seria a palavra escravo aqui. Jesus assumiu a forma de um escravo. Ele veio como um escravo. Você não imagina, eu não imagino, nós não imaginamos, porque nós não sabemos o que é essa deidade, o que é ser Deus, nós não sabemos. Mas você sabe o que é ser adorado por anjos, você sabe o que é ser amado nos céus, você sabe o que é ter criaturas maravilhosas, os 4 seres viventes, que eu não sei o que é isso. Um dia vou saber, porque nós vamos chegar lá e a gente vai ver os 4 seres viventes, que devem ser coisas maravilhosas. Mas você sabe o que é ter esses 4 seres viventes prostrados e adorando, dizendo: Senhor, 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 nós te adoramos. Você sabe o que é ter miríades e miríades de anjos proclamando sem cessar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão disso tudo. Ele abriu mão dessa glória. Ele abriu mão desse poder. Ele abriu mão de tudo isso. A Bíblia diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo. E fez daquele corpo um corpo de escravo, de servo. Ele tomou aquela forma e usou aquele corpo para fazer daquele corpo um servo, um escravo, dos mais indignos dos homens. Dos mais indignos. Tanto é que ele era acusado de andar entre aqueles que eram os homens assaltantes, aqueles que eram os bêbados, as prostitutas. Jesus estava sempre entre eles. Entre eles. Então, se existia alguém a reclamar o direito, para reclamar uma posição, para ter preeminência, esse seria Jesus. Ele tinha todo o direito de receber adoração, de ser entronizado, de receber honras, de receber tudo. Mas o que a Bíblia diz, como nós lemos, citei aqui, a gente pode até ler, se for necessário, mas João 13 diz que no meio da ceia, num ambiente como nós estamos agora, a Bíblia diz que era papel do escravo aquilo. Ninguém fez, ninguém tomou a atitude que Jesus tomou. A Bíblia diz que Jesus se cingiu de uma toalha, tomou ali aquela bacia e começou a lavar os pés de todos os que estavam ali. E quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou chocado e disse: onde já se viu o Senhor fazer algo de escravo? O Senhor está fazendo algo ridículo. Se levante, Senhor. Pare com isso, a meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Eu deixei um exemplo.
A ceia deve produzir em nós. Cada santa ceia, por isso que às vezes eu digo aqui nas ceias, sempre eu falo que ninguém de nós, nenhum, a começar de mim, a começar daqueles que sentam aqui, daqueles que cantam, daqueles que estão de pé aí trabalhando no diaconato, nenhum de nós podemos nos considerar pessoas dignas de participarmos da ceia. Nenhum de nós. Todos somos indignos. Todos somos indignos. A questão aqui não é quem é digno, a questão é tomarmos e participarmos de uma forma digna. E como eu participo e tomo a ceia de uma forma digna? Valorizando aquele que está do meu lado. Olha para quem está do teu lado. Esse é seu irmão. Queira você aceitar ou não, ele foi comprado pelo mesmo sangue que você. Somos um corpo, Paulo dizia. Somos um corpo. Somos uma família. Somos um edifício. Somos uma lavoura. A verdade é que todos somos importantes. A verdade é que nós devemos servir uns aos outros. Essa é a verdade. Eu devo servir o meu irmão. Eu devo considerar o meu irmão superior a mim. E não eu superior a ele. Eu não devo esperar que o meu irmão me sirva, mas eu devo servir o meu irmão. Eu devo antecipá-lo, como Jesus antecipou todos os que estavam naquele dia da ceia. Quando ninguém tomou aquela atitude, Jesus se cingiu de uma toalha e lavou os pés de todos, mostrando ali o que eles deveriam ter feito. Somos servos uns dos outros. Essa é a verdade. Então nada de preeminência, nada de querer ser o maior, nada de querer ser o superior, nada de querer ter um lugar de destaque. Eu pregava aqui sexta-feira e dizia que Deus nos livre, que Deus tire de nós o desejo de sermos amados, que Deus tire de nós o desejo de sermos reconhecidos. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não te tirou do mundo e trouxe você para a igreja, fez de você um discípulo dele, para promover você. A promoção é dele, a glória é dele. O meu lugar aqui, o seu lugar aqui é servir o seu irmão, é prestar socorro ao seu irmão, auxílio ao seu irmão. Então dobre os seus joelhos e ore sempre: Deus, tira de mim esse orgulho, esse desejo de ser amado, de ser ovacionado, de ser reconhecido. Eu não quero isso para mim. Livra do desejo de ser servido e põe em mim um desejo de servir. Livra de mim o desejo de ser amado pelos irmãos e me ensine eu a amar os meus irmãos. Que coisa, irmãos. Que cristianismo estamos nos tornando? Que igreja estamos nos tornando? Meu Deus. Segunda coisa, porque o tempo já estourou praticamente, é o verso 35. Volte comigo lá em Marcos. Verso 35 diz que ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Diga comigo: ser grande é ser servo. Esse é o segundo princípio. Quer ser grande? Seja servo. No reino de Deus, a pirâmide social, ela na verdade é vista de ponta cabeça. De ponta cabeça. O menor é o maior. Não é o contrário. No mundo as coisas são diferentes. No mundo, a pirâmide diz o seguinte, que o maior é aquele mais grande, aquele que está ali, e o menor, não. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes.
Glória a Deus por isso. No reino de Deus as coisas são meio assim. Você serve para ser grande. No reino de Deus, por exemplo, você sofre para ter a glória. É assim que acontece. No reino de Deus, por exemplo, você é manso para poder triunfar. Porque Jesus disse, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão. Como que um manso pode herdar a terra? É o reino de Deus, irmão. Os princípios são outros. Então, se você quer ser grande, faça como João Batista que nos ensinou. João estava lá, irmão. Imagina você sendo pregador, sendo chamado de o maior de todos os profetas, homem nascido de mulher. Jesus disse, como ele não houve. Quando ele disse isso, ele falou de Moisés, ele colocou Abraão, ele colocou Daniel, ele colocou Isaías, ele colocou Jeremias no bolso, todo mundo. Jesus disse, ó, sabe esses profetas aí, sabe aqueles pais, aqueles patriarcas da igreja, perto de João não é nada. João é maior que todos eles. Eliseu, nada. João é maior que ele. Isso deve ter chego no coração de João. E às vezes quando chega alguns elogios até nós, a gente gosta. Mas acontece que quando chegou até João, 2 discípulos chegaram e disseram, João, nós estávamos passando por aí e nós encontramos aquele que é o Cordeiro de Deus. Ele tem falado aí que ele é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. Isso está em João, no Evangelho de João. E a Bíblia diz que quando João Batista escuta isso, veja que eram 2 discípulos de João. O que você faria se fosse você no lugar de João? João tomou a seguinte atitude: não perca mais tempo comigo, não. Segue ele. O que eu ensinei para vocês até agora está bom. O que vocês aprenderam comigo está ótimo. Mas eu não sou o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus é ele. Segue o Cordeiro de Deus. Mas João, não olhem para mim. Não me sigam. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que coisa fantástica, olha que maravilha. Por isso Jesus dizia, ele é o maior de todos. Por isso que no reino de Deus, se você quer ser grande, seja servo, sirva, meu irmão, sirva a todos, sirva, porque o serviço conduz à honra. Diga, o serviço conduz à honra. É assim no reino de Deus. Quer ser honrado? Serve. Quer ser honrado? Sirva o teu irmão. Será que é isso que temos feito? Será que é isso que nós temos feito? Não. Por quê? Porque não é fácil servir. Porque servir requer de mim abnegação, em primeiro lugar. Eu tenho que abnegar de muitas coisas. Segundo, requer de mim sacrifício. Não é fácil. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que deixar as coisas minhas de lado e vou ter que atender às necessidades primeiro do meu irmão. Ter. As minhas prioridades ficarão lá para trás. O meu irmão tem primazia. Isso significa o quê? Que se você vai comer, você lembra que o teu irmão não tem, você fala, peraí, vou deixar de comer, vou socorrer o meu irmão. Eu vou lá socorrer ele. Isso faz parte do amor, porque João diz que é assim que o amor de Deus se manifesta. Se eu não amo assim, eu sou mentiroso. Então é assim que as coisas acontecem. Então servir não é tão fácil assim, porque servir requer de mim, além de abnegação, sacrifício,
também consideração. Eu tenho que considerar. E aí eu entro no terceiro ponto para nós terminarmos. O terceiro princípio envolve consideração. Terceiro princípio está nos versos 36 e 37, quando diz que Jesus, lançando mão de uma criança, tinha uma criança ali, Jesus tomou aquela criança nos braços, só Marcos fala isso, os outros não falam, colocou no meio deles e tomou-a nos braços e disse: qualquer que em meu nome receber uma criança como essa, recebe a mim, e qualquer que me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Terceiro princípio: os menores são absolutamente importantes no reino de Deus. Eu quero falar sobre a importância dos menores. Tem pouco tempo, mas vai dar. A importância dos menores. Quem é importante para você na igreja? O pastor. A pastora. A pastora é muito importante. Para mim, importante. Como que você mede as pessoas no reino de Deus? A importância que elas têm. Em muitos lugares aí, as pessoas importantes são aquelas que dão grandes quantias. São grandes dizimistas, grandes ofertantes. Então, essas pessoas são importantes. Quem é que é importante? Bom, em primeiro lugar, eu quero que você vá lá em Corinto, comigo, 1 Coríntios, capítulo 12. Não vou demorar não, viu, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 22 e 23 de 1 Coríntios diz: antes, todos acharam? Amém? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Paulo está dizendo sobre pessoas. Ele está comparando aqui a igreja com o corpo. Ele está dizendo: olha, os membros que, na verdade, são os mais fracos, eles parecem ser mais fracos, são, na verdade, necessários. E o 23 diz: e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. É assim que você tem se portado, é assim que você tem feito na igreja, é isso que você tem exercitado no corpo de Cristo? Será que temos dado honra aos menores? Será que temos reconhecido aqueles que na verdade são menos decorosos? Que valor eu tenho dado àqueles que são menos importantes na igreja? Bom, para começar você tem que entender o contexto. Quando Jesus toma aquela criança, em primeiro lugar, você tem que entender que naquele tempo uma criança não era o que é hoje. Mas como assim, pastor? Não era pequeno? Não, era pequeno. Ela não tinha o que se tem hoje. O quê? Estatuto da criança. Que isso é um problema. Estatuto da criança. Então a criança não era protegida. Na verdade, as crianças eram tidas como nada. Nada. Os rabinos, por exemplo, não paravam para ensinar crianças, porque eles achavam que era inútil isso. A criança esperava até os 13 anos, para que então ela passasse pelo processo dali do judaísmo, para que eles pudessem então ser batizados, iniciados na Torá, e aí então eles eram ensinados na palavra, então eles eram considerados. Até então, absolutamente nada. Então, o que Jesus queria, na verdade, ensinar era que aquela criança é a representação daqueles que na igreja são os menores, são aqueles que, na verdade, não podem gerar nada para você, aqueles que não podem dar e oferecer nada para você. Porque o que você pode esperar de uma criança? Nada. Que retribuição você espera de uma criança? Nada. Você faz para uma criança sem esperar. Assim somos nós, os pais, os educadores. Nós fazemos por amor, fazemos sem esperar.
É assim que nós nos comportamos e nos portamos. Então Jesus estava ensinando para aquelas pessoas que nós devemos entender que para que eu seja grande no reino de Deus, eu devo me importar com os menores, com os menos valorizados da igreja. E será que eu tenho feito isso? Quem são os seus amigos da igreja? Começa daí. Com quem você tem se relacionado no pátio da igreja? Com quem você tem se reunido na sua casa? Com os membros da igreja. Irmão, eu fui de um tempo, também não sou tanto assim, né? Mas eu fui de um tempo que meu irmão, misericórdia, nós tínhamos uma comunhão imensa, maravilhosa. Não existia panelinha, todos éramos amigos, todos eram aceitos, nos preocupávamos de verdade com todos. Chegava alguém, nós estávamos ali para abraçar, para receber. Hoje na igreja é totalmente diferente. Chega alguém, nós estamos prontos para jogar fora. Ah, aquele cara lá não é muito bom não, eu não gostei da cara dele não, não vai entrar na minha panela não, está fora. Ah, aquela lá tem uma cara esquisita, aquela irmã, não sei não, hein? Irmão, o que é isso? O que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando a igreja num clube. A igreja tem se tornado um clube, e não um lugar de pequenos, de pessoas menos favorecidas. O Senhor sempre dizia, olha, não esqueça, os apóstolos quando se reuniram em Atos dos Apóstolos capítulo 15, para definir quais dos mandamentos seriam mantidos e quais não, Tiago, irmão do Senhor, disse, olha, para terminarmos essa reunião, eu só vou lembrar de vocês a última coisa que o Senhor sempre nos falou, não esqueçam dos pobres. Não esqueçam dos pobres. O que eu tenho feito com os menos favorecidos? O que eu tenho feito com aquelas pessoas que são as mais necessitadas, as mais desvalorizadas? O que eu tenho feito com elas na igreja? Eu tenho me aproximado delas, eu tenho discipulado elas, eu tenho ajudado elas, eu tenho sido o que para essas pessoas? Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos entender que essa é a missão nossa no corpo, porque só assim eu vou cumprir a lei de Cristo, disse Paulo. Nós que somos os mais fortes, ele diz em Gálatas 6, devemos lembrar daqueles que são mais fracos e acolhê-los, tomá-los como Cristo tomou nos braços daquela criança, e ajudá-los, socorrê-los, auxiliá-los em tudo, discipulá-los, fazê-los discípulos verdadeiros do Senhor. É isso que eu preciso entender. Eu devo demonstrar amor, demonstrar atenção, eu devo demonstrar cuidado, não só para aqueles que são grandes na igreja. A pastora merece a sua atenção, sim. O irmão que lidera merece a sua atenção, sim. Mas e os outros? E os outros? Algumas pessoas me entendem errado, me interpretam errado. Paciência. Mas há um tempo eu cheguei e disse, eu não quero mais comemoração do meu aniversário. Nem meu, nem da pastora, eu não quero nada. Porque, irmão, isso não é demagogia, isso não é uma falsidade, uma humildade falsa, não, é que eu acho demais. Demais, eu não sou nada, eu devo ser o menor entre vocês. Amém o que vocês fazem por mim, amém o que vocês fazem pela minha família, mas não esqueçam daqueles que são os menos valorizados da igreja. Quando você despreza eles, você despreza Cristo. Quando você não se aproxima deles, você não se aproxima de Cristo. Quando você fecha o teu coração para eles, você fecha o teu coração para Cristo. Quando você não pega eles no colo, você também não pega Cristo no colo.
Ou seja, deixar de socorrer e atender os menos valorizados, é deixar Cristo escapar do meu coração, é deixar Cristo ir embora de minha vida, é fechar as portas para o meu Salvador, é dizer: eu não te aceito também, porque Jesus disse: aquele que aceita uma criança me aceita. Não é criança, não. Jesus não estava dizendo de criança, Jesus estava dizendo daquela condição que uma criança representava, a incapacidade de fazer qualquer coisa, a condição desfavorável dela. Você entendeu? A condição desfavorável, a desvalorização que a criança representava na sociedade. Então Jesus está dizendo: se eu não recebo o meu irmão que é menor, se eu não recebo o meu irmão que não é tão favorecido quanto os meus outros irmãos, que não é tão valorizado como os outros, eu deixo de receber a Cristo. E isso eu não posso, meu irmão. Isso você não pode. São esses 3 princípios absolutos no reino de Deus, que Deus quer que a gente aprenda e exercite em nossas vidas. O que Deus quer que a gente aprenda, essas lições desse texto, são essas 3. Que eu não posso desejar a primazia, a preeminência, o ser superior, o estar acima dos demais. Eu não posso. Não. Em segundo lugar, que eu entenda que, para que eu se torne grande, eu tenho que ser servo, servir. Assim como João Batista, servir a todos, servir ao meu irmão, servir aquele que está junto comigo. Em terceiro e último, não me esquecer que os menores são absolutamente importantes no reino de Deus, porque por eles também Cristo morreu, por eles também Cristo ressuscitou. E se você tiver um tempinho, marca aí, porque não vai dar, leia Romanos 14, e você vai ver a obrigação que nós temos pelos mais fracos, pelos que são menores, por aqueles que não são tão valorizados.